Boa noite a todos. Bom, nesta época de férias, essa época que todo mundo está viajando, eu estou aqui em casa e adivinha o que eu estou fazendo? Preparando meu material, estudando, preparando as aulas, porque nós tivemos muitas alterações legislativas. E por isso aproveitei, já que eu estava estudando, para convidá-los para essa live, para falarmos sobre o artigo 122 do Código Penal. Pois é, nós tivemos agora, como um presente de Natal, a Lei 13.968, que ela foi publicada e entrou em vigor no dia 26 de dezembro agora. E trouxe alterações significativas, grandes alterações, no artigo 122 do Código Penal, que traz o crime que nós conhecíamos até então como participação em suicídio. Mas agora ele recebeu mais um nome, porque não é somente mais o crime de participação em suicídio, mas também participação em automutilação. Então dá para imaginar a quantidade de informações que nós temos, e o objetivo desse nosso encontro é falarmos um pouquinho sobre essas alterações, porque eu gravarei vídeos, deixarei para vocês disponíveis lá no meu canal do YouTube e responderei aí todas as eventuais dúvidas, certo? Hoje eu estou sozinha aqui, não estou contando com a ajuda do Rafinha, que está viajando, então me desculpe se nós tivermos alguns problemas técnicos, porque eu estou acostumada com a ajuda dele, certo? Então, boa noite para todos, feliz aqui, ó, encontrando o Marcelo, encontrando aqui a Mari, um monte de alunos muito queridos, que o Alexandre, todo mundo que eu tive o prazer de compartilhar o ano, e agora nas férias a gente tem que se encontrar também, né, falando um pouquinho sobre esse crime. Bom, todos os meus vídeos no YouTube sobre esse assunto ficaram desatualizados, todos. Não dá para aproveitar nada e vocês logo mais vão entender por quê. Então, como que eu vou fazer de sistemática? Primeiro, eu aconselho vocês a ficarem, eu disponibilizei aqui no Insta uma publicação que nós temos a comparação do artigo 122 antes da lei e do artigo 122 com a lei, certo? Eu aconselho, para quem tiver essa possibilidade, eu, por exemplo, estou aqui com o meu computador aberto, com uma letra gigante, né, que eu estou distante, para poder ler com vocês. Mas seria interessante vocês também terem acesso a essas alterações, a essa publicação, para seguirem comigo a leitura, ok? Vocês estão me escutando bem? Qualquer coisa me avisem aí, mas eu acredito que tá tudo indo bem, né? Estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Se as minhas cachorras nos permitirem, nós teremos aí uma horinha mais ou menos de conversa, certo? Bom, então vamos lá, gente. Então nós vamos falar sobre a Lei 13.968, que entrou em vigor agora no dia 26. Todas as inserções que nós temos foram inserções que deixaram o crime mais severo, e justamente por isso ela é uma lei que prejudica, então ela é uma novatio legis impejus, e será aplicada, obviamente, para os crimes que foram praticados a partir da entrada em vigor, ou seja, a partir do dia 26. Antes disso, nós temos as mesmas situações e nada irá alterar. Logo, essa lei, como comentei com vocês, como ela traz situações que deixarão as condutas mais graves, inclusive foi inserida uma conduta nova criminosa, uma novatio legis incriminadora, então nós temos aplicação a partir do dia 26, ok? Bom, eu vou ler para vocês o artigo 122 sem alteração, ele era pequenininho. Agora, antes ele só tinha o parágrafo único. Agora nós temos até o parágrafo 7º, então dá uma olhada, né? 7 vezes mais informações. Então vamos lá, gente. Começa aqui o crime do artigo 122. Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Pena: reclusão de 2 a 6 anos,
se o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Bom, então o que nós tínhamos no passado? Nós tínhamos um crime muito diferente. Aquela pessoa que instigasse, induzisse ou auxiliasse alguém ao suicídio, ela só responderia penalmente se desta participação ocorressem 2 resultados. Quais são eles? A lesão corporal de natureza grave ou gravíssima ou o resultado morte. Então veja bem, para uma pessoa responder até o dia 25 de dezembro de 2019 por esse crime, a participação em suicídio teria que resultar 2 consequências para a vítima. Ou ela sofrer lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, ou o resultado morte, que ela teria pena de 1 a 3 anos, a pessoa que induziu, instigou ou auxiliou, ou pena de 2 a 6 anos, certo? Agora, vamos ler o caput do artigo para vocês terem noção da primeira alteração. Então, sigam comigo aqui a leitura. Primeiro, o nome do crime. O nome do crime já mudou. Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Então, primeira alteração, automutilação. Fazer cortes, como isso acontece muito. Então, a pessoa que vai lá e começa a lesionar, se queimar. Ela não visa o suicídio, mas aquela autoflagelação, se machucar, né? Que nós chamamos aí de automutilação. Então, nós já tivemos essa primeira alteração. Nós antes só tínhamos esse induzimento, instigação ou auxílio para o crime de suicídio. Mas agora nós temos o quê? Também para a automutilação. Então essa foi a primeira alteração para vocês anotarem aí. Agora vem a principal alteração, aquela que vai atrapalhar todos os vídeos que eu gravei antes. Vamos então para a leitura do caput. Artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar a automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Logo em seguida, pena, reclusão de 6 meses a 2 anos. Então vejam bem, antes nós tínhamos o caput e depois a pena fazendo uma ligação a 2 tipos de resultados. Agora nós não temos isso em seguida, nós temos logo no preceito secundário uma pena. Pena essa de 6 meses a 2 anos de reclusão. E depois o artigo continua. Vou ler para vocês para que a gente possa fechar esse raciocínio. Parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 122 do 129 do Código Penal, pena, reclusão de 1 a 3 anos. Então vejam bem, se tem resultado lesão corporal grave ou gravíssima, continua a mesma pena, 1 a 3 anos de reclusão. Parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta a morte, pena, reclusão de 2 a 6 anos. Vamos fechar aí. O que vocês perceberam de alteração? Alguém percebeu essa alteração que foi a grande novidade dessa lei? Alguém consegue entender qual foi essa grande alteração? Bom, gente, se vocês forem assistir os vídeos anteriores, para quem não teve ainda essa matéria, e para quem teve essa matéria, o que nós tínhamos no passado? Vamos imaginar que alguém tivesse emprestado uma arma para uma outra pessoa se suicidar. Se alguém tivesse cedido um veneno, um calmante, um remédio controlado, entregou para a pessoa sabendo que a pessoa iria se suicidar. A pessoa foi lá, usou o veneno, usou o medicamento ou mesmo, deu um tiro. Mas a pessoa, por sorte, não faleceu e não ficou com lesão corporal de natureza grave, ou seja,
pequenas escoriações, machucados pequenininhos. O que acontecia com aquela pessoa que emprestou esse veneno, que emprestou essa arma ou que deu esse medicamento controlado? Ela não responderia por nenhum crime, seria atípico penal, porque no artigo anterior, antes dessa alteração, nós tínhamos um crime que condicionava o resultado à lesão corporal grave ou à morte. E o que aconteceu agora? Aconteceu que logo após o caput, nós temos uma pena de 6 meses a 2 anos. Com isso, o que nós devemos concluir? Nós temos, imaginemos a situação hipotética, Tício emprestou a arma para Caio se suicidar. Caio apontou a arma, mas no momento acabou desmaiando e não teve nenhum arranhão por conta do uso daquela arma de fogo. Ou imaginemos que Tício deu para Caio veneno. Caio tomou o veneno, caiu ali desmaiado, algum familiar encontrou, levou Caio correndo para o hospital. Caio passou por um procedimento médico e nada aconteceu com Caio, mesmo ele tomando aquela quantidade de veneno que tinha sido entregue para ele tomar ali por Tício, né? O Tício tinha entregue esse veneno. Bom, o que aconteceria no passado? Nada. E o que acontece agora? Se for comprovada essa história que eu estou contando para vocês, nós já temos a possibilidade de responsabilização penal. Então o Tício, que entregou a arma, que entregou o veneno, responderia pelo crime na forma do caput com pena de 6 meses a 2 anos. Entenderam que alteração significativa? Voltando um pouquinho aqui, então nós temos a palavra instigar, induzir ou auxiliar. O que nós temos com o instigar? O instigar é aumentar a vontade. A pessoa pega e fala, eu quero me suicidar. E a pessoa pega e fala, bom, se suicide mesmo, a sua vida é uma droga, no seu lugar eu também faria isso. Isso é o quê? Instigar, aumentar a vontade. Induzir. Induzir muda. Induzir é fazer nascer a vontade. Então imaginemos que uma pessoa vem e fale, nossa, minha vida tá uma droga, eu fui demitido, eu tô com problemas financeiros, amorosos, eu não aguento mais essa minha vida. E a pessoa pega e fala, por que você não se mata? Tua vida é uma droga, no seu lugar eu me matava. Então o que nós temos aí? Nós temos a indução, fazer nascer a vontade. Neste caso, qualquer uma dessas condutas que a pessoa pratique um ato porque foi ali instigado, induzido ou auxiliado, se ela não ficar com sequela nenhum, mesmo assim nós temos o crime de participação em suicídio e agora também de automutilação. Então, a automutilação, basta aqueles machucados. Aqui não precisa ser uma lesão grave, gravíssima. Então, ficou com aquelas escoriações, queimou ali o pulso, machucou o pulso, né? Foi lá, introduziu arame. Bom, foi uma lesão leve, mas mesmo assim existe a responsabilização. Então, guardem aí essa primeira grande alteração que teve no artigo 122. Agora, se do suicídio, né, da instigação ao suicídio e da instigação à automutilação, sofrer lesão corporal de natureza grave, gravíssima ou morte, daí nós temos aquelas figuras que agora passam a ser o quê? Qualificadoras. Agora nós não temos mais uma condicionante de resultado, nós temos qualificadoras. Qualificadora da lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, com pena de 1 a 3 anos, isso continua a mesma coisa, e a qualificadora do resultado morte, seja a que veio da automutilação, porque imaginemos que a automutilação tenha sido ali fazer cortes no pulso, mas aquele corte foi um corte mais profundo e acabou aí levando à morte. Nós temos o resultado morte da automutilação ou mesmo aquilo que era o desejado, que foi atingir o resultado morte do suicídio, e daí nós temos pena de 2 a 6 anos de reclusão, de 2 a 6 anos, como já era antes, certo? Alguém tem alguma dúvida sobre essas alterações que foram bem significativas? Porque esse tipo penal
Toda vez que ele era cobrado no exame de ordem, no concurso público, muitas pessoas esqueciam disso, porque obviamente liam lá o enunciado do problema, da questão, falando que uma pessoa tinha entregue uma arma de fogo para uma pessoa se suicidar e a pessoa ficou ali, né, sem nenhum machucado, não morreu. A tendência da pessoa que estava desatualizada, ela colocar o quê? Que responderia por tentativa do artigo 122. E essa questão era errada, porque não tinha tentativa do artigo 122. Agora nós temos um artigo totalmente remodelado, que o simples fato de instigar, induzir ou auxiliar, ainda que não tenha consequências mais graves como lesão corporal ou morte, já é considerado como uma conduta criminosa, punida aí com pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. Um crime que tem uma pena aí relativamente alta, certo? Embora seja aí um crime de pequeno potencial ofensivo, porque tem a pena até 2 anos, né? Mas observem quantas alterações. Alguma pergunta, alguma dúvida que vocês queiram me perguntar antes de nós continuarmos lendo o artigo? Bom, as demais alterações foram alterações bem relacionadas com o que vem acontecendo. Não sei se vocês se recordam, mas no ano de 2017 tivemos aquele surto daquele site que era o jogo lá da baleia azul. E com isso, alguns casos de suicídio. Depois disso, nós tivemos também apostas que a pessoa tinha que pegar, ficar tempo sem respirar, não me lembro qual era esse jogo. Depois veio um outro que era um boneco que também trazia algumas orientações macabras relacionadas com automutilação e suicídio. Mas enfim, então nós tivemos uma onda muito triste de casos de suicídio por conta desses aplicativos, desses sites, desses vídeos na internet instigando o suicídio. Muito triste, por sinal. Para quem tiver interesse, tem uma série que, se eu não me engano, se chama assim, Eu Te Amo, Agora Morra, que também conta a história de um casal. O casal se encontrou, começou a namorar e ambos tinham vontades suicidas. E a namorada começa a instigar o moço, né, o namorado, a se suicidar. E então mostra, ele é baseado todo em fatos reais, aconteceu nos Estados Unidos. E só que lá nos Estados Unidos, nesse estado, porque lembrando que diferente do que acontece com a legislação aqui nossa, do Brasil, que nós não podemos ter estados com legislações penais diferentes, nós temos todos nós seguimos as mesmas regras do Código Penal, das leis ordinárias. Não, os estados, eles não podem legislar em matéria penal, mas nos Estados Unidos isso acontece. E neste caso, né, nesta série que eu estou contando para vocês, não existia o crime de instigação ao suicídio. Logo, toda a responsabilização que poderia acontecer para essa moça era do crime de homicídio mesmo, que lá era homicídio de 1º grau, 2º grau ou até mesmo homicídio culposo. Então vale a pena vocês assistirem para ter noção que isso de fato é um problema muito sério. Nós temos aí estudos que ainda não são tão atualizados, mas de 2010 a 2016 nós tivemos aumento de de quase 10% em casos de suicídio. Então são números assim que nos trazem essa aflição, e até por isso aqui a preocupação do legislador em endurecer as leis nesse sentido. Então eu vou continuar aqui lendo para vocês. Então nós lemos o caput, que trouxe essa alteração, 2 alterações importantes, que foi o fato de não precisar ter um resultado. Então aqui nós temos um crime que basta instigar, auxiliar ou induzir a automutilação ou ao suicídio. Nós temos as 2 formas que agora passam a ser qualificadas, resultado lesão corporal grave ou morte. E depois passa para o parágrafo 4º. O parágrafo 4º diz: a pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real, né? Então vejam bem, aquela preocupação de tudo aquilo que aconteceu por conta daquele bendito jogo lá, daquela aposta que teve relacionado com a baleia azul, e também lives sobre esse sentido. Então nós não temos só vídeos que foram gravados, também ao vivo,
com jogos, com situações de incentivo ao suicídio. Logo, toda vez que nós tivermos automutilação ou incentivo ao suicídio que forem praticadas assim ao vivo ou através de aplicativos, sites, nós temos o quê? A pena aplicada em dobro. Então essa foi uma alteração. Nós não tínhamos isso ainda no Código Penal. Por isso, aqui tá deixando a pena mais grave, tá deixando a pena em dobro para situações como essa, que eu acredito que é merecedora sem dúvida nenhuma, porque afinal hoje em dia a internet ela facilitou essa entrada na casa, nas famílias, e muitas vezes os pais nem têm noção do perigo que o filho tá correndo numa fragilidade de uma adolescência de ter acesso a esse tipo de vídeo. Então agora a pena é aplicada em dobro, certo? É uma novidade legislativa. Daí passamos para o artigo 5º. O artigo 5º ele diz: aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador do grupo ou de rede virtual. Então vejam bem, nós temos a pena aplicada em dobro se o incentivo à automutilação ou ao suicídio já forem praticados através da internet. A pena é aplicada em dobro. Agora, se nós tivermos um líder, se esse líder for identificado, aquela pessoa que realmente foi o mentor da ideia, esse que fez surgir a corrente, para ele, além da pena ser aplicada em dobro, nós temos mais uma causa de aumento de pena, que a pena é aplicada aumenta metade quando for o líder. Mais uma causa de aumento de pena, que é novidade nesse contexto do artigo 122, certo? Parágrafo 6º, se o crime que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 deste Código. Olha, essa alteração foi muito interessante. O que acontecia? No passado, nós tínhamos uma causa de aumento de pena, que aplicava a pena em dobro, quando a pessoa era menor ou quando ela tinha essa redução da capacidade de compreensão. Daí existia uma discussão muito grande doutrinária sobre qual seria essa idade. Porque vejam bem, induzir, instigar ou auxiliar uma criança, um adolescente, será que seria mais fácil? Será que essa influência passada para uma pessoa que ainda não tem uma capacidade mental mais firme por conta da pouca idade, será que seria justo essa pessoa responder por um crime mais leve? Porque o artigo 122 ele tem penas mais leves do que o artigo 129, parágrafo 2º, que traz aí as lesões corporais de natureza gravíssimas, e também tem pena mais leve do que o crime de homicídio, bem mais leve. Então existia essa discussão, qual seria a idade para desconfigurar o crime do artigo 122 e a pessoa, aquele que induziu, instigou ou auxiliou, responder pelo artigo 129 ou pelo artigo 121. E agora, essa nova lei trouxe essa novidade que eu achei muito importante, significativa, essa veio para tirar qualquer dúvida. E o parágrafo 7º faz a mesma ligação em relação ao resultado morte, que eu vou ler para vocês e depois nós fechamos essa discussão. Se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo, ou seja, resultado morte da automutilação ou do suicídio, é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não possa oferecer resistência, responde pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121 deste artigo. Logo, o que nós temos aqui? Qual foi essa alteração? Se é menor de 14 anos, se uma pessoa foi lá e instigou um menor de 14 anos a praticar o suicídio e ele vai e concretiza, ele vai e morre, por qual crime vai responder aquele que induziu, instigou
ou auxiliou a prática do suicídio? Vai responder pelo artigo 121, pelo crime de homicídio doloso. Agora acabou essa dúvida, porque nós tínhamos muitas discussões. Qual seria a idade para ter uma capacidade reduzida ou para não ter capacidade nenhuma? Alguns doutrinadores defendiam que nós deveríamos utilizar os 14 anos, que é o mesmo padrão que nós seguimos para o estupro de vulnerável, é o mesmo padrão que nós seguimos para a causa de aumento de pena no crime de homicídio. Outros falavam que deveria analisar o caso em concreto. Será que aquela criança ou adolescente tem capacidade de compreender o que está fazendo? Logo, a análise deveria ser no caso concreto. Agora, com essa nova lei, essa discussão acabou. Então, o que nós temos aqui? Se essa pessoa tem menos de 14 anos e morreu, e ela foi aí instigada, induzida ou auxiliada ao suicídio ou à automutilação e morreu, aquela pessoa vai responder pelo crime de homicídio, artigo 121. Agora, se do induzimento ou do induzimento ao suicídio ou à automutilação a pessoa ficou com lesão corporal de natureza gravíssima, nós temos o quê? Saímos do artigo 122 e passamos para o artigo 129 se ela tiver menos de 14 anos ou, obviamente, ela não tiver capacidade de compreender aquilo que ela está fazendo. For um inimputável, uma pessoa totalmente embriagada, uma pessoa que estava aí sob efeito do álcool ou de algum outro entorpecente de drogas, certo? Então acabou aquela discussão que nós tínhamos antes sobre a idade para ser crime do artigo 122 ou para ser crime do artigo 121, certo? Vou abrir aí um tempinho para quem tenha interesse de fazer alguma pergunta. Alguém tem interesse em fazer alguma pergunta? Ou, por hora, já que nós estamos aí em final de ano, época de comemoração, não discutimos mais sobre isso. Nenhuma pergunta? Eu quero aqui dar uma lida, porque pelo que eu percebi, a única alteração que continua, a única causa de aumento de pena que permanece a mesma, essa não teve alteração, a pena é duplicada. Então nós temos o parágrafo 3º, que eu acabei pulando aqui. Se o crime é cometido por motivo egoístico, motivo torpe ou fútil, isso daí não teve alteração. Se a vítima é menor ou tem diminuída a capacidade, também nós temos a pena aplicada aqui em dobro. Mas vejam bem, então, Juliana, qual a diferença desse parágrafo 3º, que aplica a pena em dobro para quem tem capacidade reduzida ou para quem é menor? Então, agora nós temos uma diferenciação. Se a pessoa tinha 15, 16, 17, 14 anos e meio, não é isso? 14 anos e um mês, 14 anos, enfim, de 14 para cima até 18 anos, e ela praticou o suicídio e de fato ela morreu, o que a pessoa vai responder pelo 122 com a pena duplicada? Ah, era uma pessoa que ela tinha uma redução da capacidade de compreensão, ele não era um inimputável, era um semi-inimputável e morreu. Aquele que instigou, induziu ou auxiliou responde pelo 122 com a pena duplicada. Agora, é menor de 14 anos, certo? É um doente mental grave, é uma pessoa que estava em estado de inimputabilidade no momento do ato. Vai responder por o quê? Ou pelo 129, no caso de sofrer lesão corporal de natureza gravíssima, ou pelo 121, se acontecer morte, certo? Bom, gostaria de pedir... Ah, sim, eu vou sim, Beatriz, eu vou salvar esse vídeo, depois vou vou assisti-lo, porque quando é ao vivo, assim, e sempre acaba sendo para mim algo novo, então eu sempre corrijo e também coloco eventuais dúvidas. E alguém, se tiver aqui alguma outra dúvida, pode me escrever, estou aqui esperando antes de terminar, mas observem aqui, ressaltando mais uma vez, que foi uma lei que trouxe o endurecimento de penas, exceto pelas condutas que já existiam, todas as demais, elas só serão aplicadas para os fatos praticados a partir do dia 26, porque elas trouxeram aí uma figura nova, né? Então nós tivemos aí uma novatio legis incriminadora, que é a automutilação, que não tínhamos antes, todas as causas de aumento de pena, e aqui a clareza também
em definir um crime mais grave quando se trata de menor de 14 anos ou pessoa sem nenhuma capacidade de compreensão. Todas que trazem endurecimento da lei, por isso não são aplicados retroativamente, somente para os fatos praticados daqui para frente, certo? Bom, o Rafinha tá aí na área, tá? O Rafinha já começou a mandar umas mensagens aqui pra mim, ele não fica aqui pra me ajudar, daí o medo de eu cair do banco, eu tô aqui num banco, ó, imagina, cai do banco, derruba o computador, sabem, quem me conhece sabe que eu sou meio atrapalhada, né? Bom, então eu vou deixar o espaço para vocês deixarem aí todas as dúvidas, depois eu respondo, vocês sabem que eu respondo, às vezes demora um pouquinho, mas respondo, e aproveito aqui o final desse vídeo para desejar para todos vocês um ano de 2020 maravilhoso, porque vai começar uma nova década, né, gente? Uma nova década. Então 2020 ele inaugura uma nova década, que ela seja maravilhosa para todos vocês. E eu sempre falo o seguinte, esse momento é aquele momento de reflexão. Nós olhamos o que ficou passado, pegamos as coisas boas que nós fizemos e nós damos continuidade em 2020. Agora, aqueles nossos deslizes, e principalmente para vocês que eu estou falando aqui, para aqueles que estão estudando, o que a gente tem que fazer? Recalcular a rota. O que eu fiz de errado? Ah, eu amo direito penal e eu só sentava para estudar direito penal. Não estudei direito civil, não estudei tributário, não estudei administrativo. Nossa, daí eu fui prestar prova, seja da OAB ou qualquer outro concurso, e me dei mal. Eu vou dividir melhor o meu horário. Então eu vou o quê? Recalcular a rota. Eu acho que eu já comentei com vocês quando eu fui estudar para concurso público que eu só estudava penal, processo penal. Não tinha como medicina legal, não tinha como passar nenhum concurso, certo? Por isso tem que ter essa divisão. Então é hora de recalcular a rota. O que eu fiz de errado? O que fez de errado, altera. O que fez de positivo, continua. E lembre de contar comigo se vocês precisarem de qualquer orientação para um esquema de estudo, se tiverem dúvidas. Lembrando que eu sempre posto aqui e eu tô colocando todo dia quase as alterações. Nós tivemos aí o pacote anticrime com um monte de alteração que eu já comecei a publicar para vocês. E eu vou gravar também uma live bem tranquila sobre as alterações do Código Penal, certo? Mas vou esperar chegar o ano que vem, depois que vocês voltarem, pularem as ondinhas, tiverem aí já renovados, daí nós falamos sobre o pacote anticrime, certo? Então eu agradeço a atenção de vocês, agradeço aqui, não fiquei sozinha, estava sempre aí com 12, 17, 20 pessoas. E vou disponibilizar o vídeo aqui para vocês, certo? Um forte abraço para vocês, obrigada por todo esse ano de audiência, de participação, porque vocês são meus maiores incentivadores. E deixem suas dúvidas aqui. Até mais!